Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Bruno Alves, iniciando mais uma live aqui pelo Mistérios do Mundo. Esperar o pessoal chegar aí. Sei que eu marquei para 7h30, mas eu preciso aproveitar a internet, enquanto a internet está funcionando. Só aguardar um pouco o pessoal chegar. O pessoal vai chegando devagar. Eu sei que eu marquei o evento para 7h30, mas eu preciso aproveitar a internet, gente, porque a minha internet está numa oscilação terrível. E daqui a pouco ela vai começar a oscilar. Então, gente, eu vou falar de algumas questões aqui relacionadas às escrituras, tá? Porque eu até fico pensando que eu era um leitor muito assíduo, tá? Das escrituras. E depois eu vou dar boa noite aí para todo mundo que tá chegando, tá, gente? Só adiantar pra gente, porque daqui a pouco minha internet cai e ferrou. Então o que acontece? Boa noite a todos, tá? Eu era um leitor muito assíduo, tá? Das escrituras, mas por incrível que pareça, depois que passei as pesquisas da Terra plana, levam muito tempo da gente, né? As pesquisas relacionadas à Terra plana, eu acabei deixando um pouco de lado. E eu gostaria de voltar a me exercitar, né, em relação às escrituras. E como eu vou me exercitar lendo, né, vou fazer isso aqui com vocês, né? Então eu vou fazer uma série de vídeos para a gente trazer algumas definições, tá, das escrituras. Então o primeiro ponto, tá, que eu quero, e mais tarde, depois de eu dar as definições de alguns pontos, eu vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer perguntas, inclusive relacionadas à Terra plana, a gente abre aqui as questões. E em relação aqui aos pontos que eu trazer em relação às escrituras, tá? Então o que acontece, gente? O que ocorre é que muita gente diz que as escrituras abrem margem para várias interpretações. Isso é fato, tá? Que as escrituras abrem margem para várias interpretações, quanto a isso eu não tenho dúvida alguma. Agora, o problema é que ela abre margem para várias interpretações erradas, tá? Errôneas. Então é com isso que a gente tem que... É isso que a gente tem que prestar atenção. Então o que acontece? Porque a verdade, ela é uma só. Então ela tem uma interpretação, sim, tá? Não dá margem para várias. O que ela dá margem, é claro que dá. Mas aí ela dá margem para várias. E o que as pessoas fazem com essa margem que ela dá? As pessoas utilizam as escrituras ao seu bel prazer. Nós tivemos um exemplo na história aí, tá, de inquisições, onde morreram crianças, mulheres, homens em fogueiras. Tivemos não só a Inquisição católica, como tivemos a Inquisição protestante também, através dos grandes pensadores do protestantismo, como Calvino, que também morreram crianças, mulheres. E até hoje, por conta de má interpretação das escrituras, nós temos mortes, tá? Nós temos grupos como Opus Dei, como IRA, como os protestantes do Ulster. Nós temos grupos islâmicos, tá? Que promovem aí atentados terroristas, tudo em nome das escrituras, por conta de suas interpretações que foram dadas a seu bel prazer. Então, na realidade, eu vou começar a fazer essas lives, tá, com temas específicos. A live de hoje tem 3 temas, que são congregação, comunhão e obras, tá? Então são 3 temas específicos na live de hoje, que eu vou tratar aqui: congregação, comunhão e obras, beleza? Então vamos lá. Vou começar apenas dar uma boa noite pro pessoal aqui, tá? Então tá aí, verdade ou subjetividade, boa noite. Alfa da Terra plana, muito boa noite. Williano TJS, boa noite. Grande amigo Alfa da Terra plana, muito boa noite. Silvio Martins, boa noite, querido. Cristiane Rigo, anjo da noite, muito boa noite a todos. Aí chegando aí o Jonatas Luciano. Então, gente, voltando, o tema de hoje será congregação, comunhão e obras, beleza? Quero dizer que o superchat está aberto. Quem puder contribuir com o canal, com o nosso trabalho. Quem não puder também está ótimo, tá? Então vamos lá, vamos começar. É porque eu vejo, gente,
isso acontecer, quando a gente fala alguma coisa relacionada ao sistema religioso, às escrituras, as pessoas já vêm com aqueles versículos prontos, né? Mas o interessante é que a gente precisa fazer uma organização na nossa mente, a gente precisa aprender a dar definições, tá? A dar definições para as coisas. Porque quando a gente fala de sistema religioso, o cara vem com aqueles versículos prontos. Então quando a gente fala, um versículo pronto, tá? Que muita gente traz é acerca de congregação. Então é sempre esse. Parece até, parece até que ele só aprende aquele, é porque realmente ele só aprende aquele, tá? Então com relação à congregação, vamos lá. Se eu não me engano, Hebreus 10. Eu vou abrir aqui em Hebreus 10, tá? Quem tiver com a escritura aí pode abrir para acompanhar. Então, como os temas, tá? É congregação, comunhão e obras. Então, foquem nesse. Tudo que tiver relacionado a outra coisa vai ser para uma outra live, para um outro vídeo, tá? Então, vamos lá. Toda vez que a gente fala em... Deixa eu procurar aqui o tema rapidinho. Eu tinha deixado lá, mas o computador tirou. Tá aqui. O pessoal geralmente cita esse texto de Hebreus 10, tá? Versículo... Jojo, papai tá na live. Barulho, meu. Perdão, meu filho tá aí fazendo barulho. Então, Hebreus 10, tá? O pessoal vem com esse texto. Hebreus 10, versículo 25, tá? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns. Antes admoestando-os uns aos outros, e tendo mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, quando a gente fala acerca do sistema religioso, as pessoas geralmente utilizam esse texto aqui. Eu já vi várias pessoas colocando esse texto aqui no meu canal. Então, gente, como eu não estou aqui, para agradar ninguém, estou aqui para falar a verdade. E segundo, eu também não tenho nada contra ninguém que quiser seguir a religião que ela quiser. Se ele quiser ser católico, se ele quiser ser espírita, se ele quiser ser protestante, é um problema de cada um. Mas o que as pessoas precisam aprender é a interpretar e entender e saber dar definições aos termos, tá? Então, quando a gente fala sobre sistema religioso, as pessoas vêm com esse texto, Hebreus 10, Hebreus capítulo 10, versículos 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, quando você está num local específico, tá? Seja numa religião, seja numa igreja, seja num templo, e você ouve esse versículo, realmente ele dá a entender, quando ele diz, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns. Na mente da pessoa, ela vai calcular assim, poxa, eu estou aqui agora, a Bíblia está mandando eu não deixar a nossa congregação, então eu estou aqui agora, correto? Então eu não posso deixar aqui o local que eu estou. Ainda mais que diz assim no texto, porque vai se aproximando aquele dia, e causa mais terror na mente da pessoa ainda. Então eu não posso largar a igreja, o templo onde eu estou, seja católico, seja evangélico, seja o que for, tá? Porque eu vou deixar a minha congregação. Isso porque o líder religioso ele pegou um texto isolado e leu. Eu sei que as pessoas só aprendem isso, gente, porque é o que botam aqui nos comentários do meu canal quando eu falo de sistema religioso. Então é só aquilo que o líder religioso lê para ela. E por falta de interpretação correta, tá? Ocorre essas coisas. Então vamos ver a que congregação o apóstolo Paulo estava falando quando citou isso aí, tá? Para que vocês entendam, você tem que ir lá no início do capítulo, tá? Então não pegue só aquele versículo que o líder religioso manda você ler, não. Você vai lá no início do capítulo, que aquilo ali vai fazer um sentido para você. Aquilo ali vai ter um contexto, tá? Então vamos lá, vamos ver em que contexto Paulo manda a gente não largar a congregação. De que congregação Paulo estava falando, tá? Então vamos lá. Então Paulo sempre diz isso. Gente, se vocês quiserem entender as escrituras,
é preciso que vocês compreendam o que é sombra e o que é realidade. Se a pessoa não conseguir compreender isso, ela não vai conseguir interpretar as escrituras. Até porque a escritura é muito simples de ser interpretada. Ela foi feita para que inclusive pessoas com muita simplicidade pudessem interpretar. O problema é que homens, tá? Homens capiciosos, o que eles fizeram? Eles dificultaram, criaram cursos de teologia, criaram matérias, inclusive, para se interpretar as escrituras, para dificultar e não para facilitar o entendimento. Entendeu? Eles causaram isso, causaram esse emaranhado de coisas que aparenta pra gente que a escritura tem inúmeras interpretações, mas não, ela é muito simples e muito clara. A verdade é uma só, tá? São essas inúmeras interpretações que causaram guerras, discórdia, morte de crianças, de mulheres, de homens, e causam até os dias de hoje. Justamente, tá? São essas. Beleza? Então vamos lá. Então vamos ao capítulo de Hebreus 10, quando Paulo diz para a gente não largar a nossa congregação. Aqui Paulo estava se referindo, beleza? Então Paulo já vai falar da sombra ali, tá? Porque o que é sombra e realidade, gente? Quando a gente vê aqui no dia, Paulo fala aqui, ó, porque tendo a lei como sombra dos bens futuros. Ele já inicia o capítulo assim. Então o que é sombra, gente? Sombra é a partir do momento que eu, por exemplo, estou aqui, eu estou ocultando a luz, seja do sol, uma luz artificial, que vai projetar a minha sombra ali. A sombra não é a realidade sou eu, correto? Então quando Paulo fala que a lei é sombra dos bens futuros, significa que a lei não é a realidade, gente. A realidade é os bens futuros. Então existiu uma primeira aliança e uma segunda aliança. A primeira aliança, ela é a sombra da segunda aliança, que nasceu com o Messias, lá na morte dele. Entende? Então, se você não aprender a separar isso, tá? Fica muito difícil, tá? Porque a nova aliança, ela não surge quando o Messias nasce. Ela surge quando o Messias morre, ok? Quando ele diz, está consumado, inicia-se a segunda aliança, tá? Então tudo aquilo que passou, todas aquelas práticas, todas aquelas coisas, ficaram como sombra. Tanto que Paulo uma vez diz, a lei serviu de aio, até que viesse o selo da promessa, que é o Messias. Então, a gente tem que se atentar para tudo que ocorreu após a nova aliança, porque houve uma nova aliança. Então, se você ficar agarrado à velha, fazendo coisas da velha, que não é assunto agora, tá? Que eu vou trazer temas, vou trazer dízimo, vou trazer templo, vou trazer vários temas aqui, para a gente poder avaliar, tá? Então, depois eu vou dar boa noite, eu só não vou parar aqui para não parar o raciocínio. Então vamos lá, boa noite a todos que chegaram até agora, daqui a pouco eu passo nome por nome. Então vamos lá. Então tá lá Paulo dizendo, no versículo 25, não deixemos a nossa congregação. Aí o líder religioso pega lá, já utiliza aquilo, ó. E o cara que está ali dentro do templo, dentro de onde ele estiver, ele vai pensar, caraca, então não é para me largar aqui onde eu estou, porque já está chegando o fim dos tempos, então é para mim ficar aqui. Então o que ocorre? Paulo, mas o contexto, tá? O contexto está lá desde o início de Hebreus capítulo 10, não só lá no versículo isolado do capítulo 25, do versículo 25. Então vamos lá. Porque a lei, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele se chega. Ele estava falando de práticas, tá? Ele estava falando de práticas, peraí, só um minuto, gente, perdi o raciocínio aqui. Ele estava falando de práticas, tá? Antigas, tá? Da primeira aliança. Então vamos lá. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes. É difícil. Peraí, gente, rapidinho. Perdão, vamos continuar, vou tentar continuar. Vamos lá. Vamos voltar do versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a ele se chega. Beleza? Então Paulo está sendo claro em dizer, tendo a lei como sombra dos bens futuros. De outra maneira,
teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemorações dos pecados, porque é impossível que o sangue dos outros e dos bodes tire os pecados. Então Paulo estava falando lá da primeira aliança, aquela aliança anterior. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram, isto é, não agradaram ao Criador, beleza? Então disse: eis que aqui venho. No princípio do livro está escrito a mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os que oferecem segundo a lei. Então ele estava falando daquelas práticas antigas, beleza? Da lei, sacrifícios, holocaustos, beleza? Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então ele estava retirando, ele está querendo dizer que foi retirado aquela primeira aliança para estabelecer uma segunda, beleza? Está bem claro o texto, tá? Então vamos lá. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Então aquilo tudo que se fazia, todas as práticas, todas as liturgias que se faziam, não servem mais, tá? Para nada. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Beleza? Então o sacrifício primordial já foi feito, que foi pelo Messias. Aqueles sacrifícios lá que faziam de bodes e tal, eram sombras dos bens futuros, tá? Então a gente já começa a enxergar uma sombra. Havia um sacrifício de bodes, holocaustos, que eram sombras do sacrifício real, da realidade. Como eu falei, eu sou Bruno, estou aqui ocultando a luz está e isso está projetando a minha sombra ali. A sombra é a sombra, a realidade sou eu. A mesma coisa, os sacrifícios que eram feitos de bodes, de ovelhas, eram sombras do sacrifício da realidade, que foi o sacrifício do Messias. Beleza? Então, se você entendendo isso, fica muito mais fácil. Então vamos lá. Eu vou falar sobre sombras em vários aspectos em outras lives, tá? Para você poder compreender isso aí. Porque com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então o sacrifício perfeito do Messias, quando ele disse está consumado, nasce essa nova aliança. Então todas aquelas práticas antigas que se tinha na lei, sai fora, entra outra aliança. E também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações. Olha como e escreverei em seus entendimentos. Veja que antigamente as leis eram escritas em tábuas, né? Lá em peles de carneiro, de cordeiro. E depois a lei, olha só, aquilo era sombra. E a realidade, tá? É que ele escreveu a lei em nossos corações e os testemunhos em nosso entendimento. Então modifica, tá? O que era sombra passa a ser a realidade dos fatos, que na realidade parece ser o contrário, né? Você vê, escrever a lei no entendimento e no coração, e escrever a lei em pele lá o que parece ser real é a pele, o que parece ser irreal é o que está no coração, né? Mas na realidade não, é o contrário, tá? Por isso que Paulo diz que este mundo não é o real é aquele, é o vindouro, né? Então é muito interessante isso. Se vocês aprenderem a separar isso, cara, o que é realidade, o que é essa matrix, tá? E o que não, não é que essa matrix não é o real, a real é aquela que vem ainda. Vocês vão abrir a mente para muita coisa nessa vida. Então olha lá. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue do Cordeiro. Então as pessoas entram no santuário, não aquele santuário lá, tá? De pedra, que era lá do templo de Herodes, não. No santuário verdadeiro, aquele vindouro, tá? Pelo sangue do Messias. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Qual é o grande sacerdote? Messias, né?
Então, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Tá? Não é essa água que tem no chuveiro, não. Água espiritual. É quando você passa a ter um entendimento da verdade das coisas. Agora sim, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Veja como agora o texto faz sentido. Então, de que congregação Paulo falava? Paulo falava para não voltar a fazer as práticas da lei de Moisés, que era sombra, tá? Para não voltar a praticar aquilo, beleza? Então, para que a gente estivesse agora ligados e no entendimento e com o coração na nova aliança, tá? Não deixando essa congregação da nova aliança para voltar para as práticas velhas, de liturgias e etc. Veja como o texto faz sentido agora. Não tem nada a ver com o local onde você está, tá? Não tem nada a ver com o templo, a igreja que você está ali participando. Na realidade tem a ver com não voltar a fazer as práticas da lei de Moisés, que era sombra, era aio, para o selo da promessa, para a verdadeira aliança, que foi a nova aliança, após a morte do Messias. Então veja como o texto agora faz muito sentido, tá? O versículo, olha só que ele fala aqui logo depois: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Isto é, depois que nós temos conhecimento que houve uma nova aliança, tá? E a gente voltar a fazer aquelas práticas religiosas, tá? Depois de termos recebido esse conhecimento, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Entendeu? Então, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então ele está falando o tempo todo aqui para não abandonar a congregação da nova aliança do Messias e voltar a praticar as coisas, tá? Da lei de Moisés. Então, quanto a esse versículo que muitos apresentam aqui no meu canal, tá? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, não pense que isso significa você largar a sua igreja ou o seu templo onde você está lá fazendo suas práticas religiosas, não. Não tem nada a ver com isso. O que Paulo está dizendo aqui, só você pegar lá no início, é para você não voltar a fazer as práticas da lei de Moisés, tá? Que inclui muitas coisas que é feito aí no sistema religioso hoje, tá? Então Paulo está dizendo para você não voltar a fazer aquelas práticas, entendeu? Porque aquilo era sombra dos bens futuros. Então, não deixar a congregação é não